Olá, muito boa noite, saudações alvinegras a todos os botafoguenses, começando desde a nossa autoridade maior do estado, o governador Renato Casagrande, que é botafoguense, e os nossos ilustres botafoguenses presentes hoje, além de Jaime Júnior, que está ali com o uniforme da STV, mas que é botafoguense roxo também. Com certeza. Aos nossos amigos internautas do Portal 27, muito boa noite, agradecemos à direção executiva por essa oportunidade de poder falar aqui, aos nossos telespectadores que acompanham depois as nossas reprises, e também agradecemos a Deus, sobretudo, por mais um dia estarmos de pé e nos comunicando com você. Agradecemos aí a técnica, o João Tomazelli ali nos ajudando, nos colaborando, assessorando a gente aí, e a todos que acompanham ou que irão acompanhar ainda o nosso programa de hoje, desde já, a nossa gratidão. Bom, começando aqui, o Jaime Júnior, você é o meu braço direito, mas está lá do outro lado. Vou começar com o meu direto amigo Josemar Diniz, que é botafoguense. Boa noite, Josemar, tudo bem? Boa noite, tudo bom, joia. Muito feliz. Satisfação ter você aqui. Malaquias, que estou devendo a carteirinha dele, mas muito boa noite. Você falou que ia mandar, até agora não recebi. No correio tá quebrado, nem tanto. Quebrar a coisa, mas nem tanto. Mas uma boa noite a todos os internautas e assinantes aqui da nossa TV aqui, ao grande Júnior, Fabiano, o rapaz da técnica, meu amigo aqui, que eu conheci hoje. Muito prazer. E vamos aí, né? Saudações alvinegras. E que, como disse hoje um rapaz lá, Malaquias tá ficando chato. Falei, o quê? Pô, 2 títulos mesmo na semana, tem que esperar 25 anos. Agora tá bom, para si mesmo. Para a gente comer com pipoca agora não tem graça, né, bicho? Mas, gente, a gente está fazendo esse programa especial porque hoje eu vi um comentário nas redes sociais do nosso amigo Renato Aquino. Parabéns, Renato, né, fazendo lá suas comemorações. E o Márcio Silva, nosso amigo também, colega de escola, colega de infância, parabenizando o Renato e dizendo o seguinte: merece, vocês merecem. É tricolor. Mas foi das categorias básicas do Fluminense, né? Da Macia. Então, ele dizendo o seguinte: vocês merecem o título, né, jogaram com brilhantismo, e eu faço minhas as palavras do Marcinho, e não só porque nós estamos aqui com esses diretos amigos aqui, como temos outros patrocinadores, colaboradores aqui com a gente, também são botafoguenses. Não é por isso, não é porque a gente tem, eu sinto, em particular, o dever de fazer essa homenagem, prestar essa homenagem aos botafoguenses, ao Botafogo, 2 títulos, e vai para depois de amanhã, na quarta-feira, para a disputa, né, que eu acho assim, puxar pesado, mas, enfim. É outro título, tá? Agora mudou, né? Agora é outro título. Ganha, se disputar um título, ganha, aí o Real Madrid fica lá na piscininha bonitinha para ver. Pra final. Mas então, fechando aqui essa introdução aqui, a gente agradece, né, a todos vocês e fazemos esse programa especial de hoje, mais um especial Botafogo. Ó, só adiantando que se tiver o título, o próximo título, a gente não vai fazer um terceiro não, porque o pessoal reclama. Então você deveria fazer. Eu estou fazendo um especial Botafogo, mas é devido É um momento, né? às conquistas, exatamente. Se estivesse do Flamengo, a gente vai ver o especial Flamengo, se tivesse o Vasco, a mesma coisa, Fluminense, a mesma coisa, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, a gente faz da mesma forma. Mas, sem mais delongas, Jaime Júnior, tudo bem? Tudo bem, Fabiano dos Santos, tudo bem aí aos telespectadores da TV Sudeste, aos internautas do Portal 27, aos nossos amigos que estão aqui, ao João Tomazelli da técnica e a todos aí de Guarapari, né? Vamos aí para mais um programa e, como sempre, promete. Jaime Júnior, Malaquias já fez aqui a consideração dele. Ele está disfarçando a alegria, tá? Disfarçando a alegria. Está disfarçando a alegria. Ele está assim. Eu não sei como é que ele não veio rouco hoje. Porque às vezes tem umas comemorações que ele chega no outro dia. Mas não comemorou com moderação, né? Não, comemorei bastante. Teve iogurte na comemoração? Tem que ter, né? Iogurte geladinho, Teve uma ampola, né? Um polinho. Olha só, eu falei com o Malaquias hoje, quando eu liguei para ele, que eu falei: esse ano o Botafogo é campeão brasileiro e vai ser campeão da Libertadores. Eu não tinha a menor dúvida. Um Botafogo do ano passado, um Botafogo completamente diferente.
Eu acho que o fator-chave do Botafogo ter sido campeão brasileiro foi aquele jogo contra o Palmeiras, o último jogo Decisivo. que ele ganhou de 3-1. Ali realmente abriu as portas para que o Botafogo sagrasse campeão brasileiro. leve, né? Contra o Inter, né? Isso aí. É verdade, porque se tinha alguma dúvida, naquele jogo ele jogou contra o principal rival e mostrou que tinha técnica, que tinha drible, né? Que a moçada estava pronta, estava firme para encarar a qualquer momento, seja naquele ali ou se tivesse outro jogo. Então, sacramentou. E não foi nem de 1-1, foi de 3-1. Então, isso aí, Banho de bola, né? Com banho de bola. ele mostrou que estava pronto para tudo. Verdade. Né? Não, aquele jogo contra o Internacional, que jogo foi aquele? Rapaz, aquele jogo parecia um final. De raça. A gente já sabia, porque o Internacional é assim, né? O tempo todo. Principalmente foi lá, né? Aonde ele tiver, seja em qualquer E também divisão, parece que houve aquela mala branca também, né? ninguém briga com o Internacional. Eu estava vendo na que houve, foi 2 milhões, né? Pois é, rapaz. A mala branca lá nos anos 80 era uma branca, agora é mala branca. É verdade. Não, Matheus, quando eu estava aqui, Matheus Fernandes, até mandei o link para ele, que ele sempre pede para acompanhar o programa, ele dizendo o seguinte, falei, Matheus, aquele negócio de mala, de passar mala, tem. Tinha, mas tinha lá naquela época, tinha. Posso falar aqui Claro, rapidinho? vamos lá. Eu fui diretor da Liga aqui e do América. Houve a mala branca, campeonato municipal, amador. Houve, sério, pai. Passaram com 2 minutos, o goleiro nosso da América sofreu 2 gols no meio da rua, que ficou olhando e indo para casa da nossa torcida. Tive que tirar ele, mandar o treinador tirar ele, entendeu? E houve também depois, seguinte também, entendeu? Um amador, cara. Estava lotado o estádio, tinha quase 2 mil pessoas lá dentro, era onde lá mais. O amador teve, imagina. Imagina valendo bilhões. Agora, aquele jogo contra o Cuiabá, que o Botafogo jogou no Newton Santos e acabou que um empate ali, bem michuruca ali, e eu achei que ali poderia ter havido a tal mala branca, porque o Cuiabá não jogava, o Cuiabá totalmente atrás, e os jogadores caindo, e pegava a bola e caía, e Um jogo até feio, né? ficava sem propósito. sem propósito, ficava aquela amarração ali. Ali eu acredito que houve a tal mala branca. Mas o Internacional ofereceu, pelo menos nas redes sociais, que a gente acompanha lá, ela estava dizendo que a toda poderosa lá do Palmeiras. Dona do avião. Dona do avião. A gente vê um jogo determinado, aí acontece uma coisa como aconteceu. A gente fica meio em dúvida mesmo. Também são 2 lances. E tal, né? São 2 lances também, que aconteceu ontem. Se não fosse final também, eu acho que esses 2 lances iam até para a investigação. Foi o gol que o zagueiro do Botafogo cedeu praticamente para o São São Paulo, depois vice-versa. O goleiro do São Paulo também deu uma falha grande, né? Gritante, né? Mas como era jogo decisivo, a gente não... Eu acho que ali foi azar mesmo dos dois de querer... Foi pelo seguinte, Felicidade. sabe por que ele foi? Porque o Palmeiras estava perdendo lá pro Fluminense. Então não tinha muito porquê, né? Não tinha um porquê e não tinha... Facilitar alguma coisa. não tinha. Verdade. É porque com o Flamengo, aquele rapaz do Flamengo que foi expulso, tipo do Botafogo, tá sob investigação aquele lance. Do Gregory, né? Não, do Grego não, do jogador do Flamengo, Bruno Henrique. Que aconteceu a mesma coisa, está sob investigação. Porque eu não sei quem lá apostou que ia ser jogador no primeiro minuto, segundo, antes dos 5 minutos, ia ser alguém expulso. Entendi. Então, ele tem esse tipo de aposta, né? O cara foi, então tá. É a coisa hoje em dia que tá meio. Eu não posso considerar assim soberba da gente, torcedor, e nem menosprezar o São Paulo. Mas eu quero levar mais como confiança. Eu tinha toda a confiança que o Botafogo ganharia aquele jogo. Sabe, assim, antes do jogo, vocês não, vai ganhar. Tava todo mundo falando, tinha jeito. Assim, A imprensa paulista, que a gente vê no Facebook, lá no Instagram, e reiterando, nem querendo menosprezar o São Paulo, que é um grande clube, e nem dizer que é soberba do torcedor, porque já estava garantido, já tinha ganho a Taça Libertadores. Eu dizia assim, não, nós vamos ganhar. Mas o próprio técnico de São Paulo, o tal do Zubeldia,
né? Subeldia, mais ou menos isso. Subeldia, eu acho. Enfim, ele mesmo declarou que o time estava totalmente sem titulares. Sem motivação. Sem, tinha uma motivação. Ele já tinha dado férias, eu acho. Ele mesmo declarou o seguinte, que o São Paulo não ia nem para lá e nem para cá. Então era um jogo, para eles, irrelevante. Então, assim, eu acredito que eles entraram mais... cumprir tabela e pronto. E também para os outros jogadores ali que não teve muita chance, mostrar alguma coisa ali e tal. Verdade. Mas eu também estava com você. Confiante, eu sabia. Todo mundo acha. Qual que muita gente é um pezinho atrás, porque o futebol é o esporte mais empolgante, porque na minha opinião, não tem favorito. É o momento. Verdade. É o momento ali, do atleta, do time. Teoricamente a gente até tem um favorito. Antes de começar o jogo. Mas quando começa o jogo, aí a gente... Não é igual o vôlei, o basquete. Exemplo, aquele último jogo do Botafogo na final da Libertadores, quando o Gregory foi expulso, eu fiquei meio tipo assim. Confesso pra você que eu peguei o carro e comecei a comparar. Ligava, eu falei, meu Deus, o eu também não acima o jogo. Verdade. Fiquei por um grupo que a gente tem aqui, Botafoguense de Coração, mandava para rapaziada lá. Então a gente, eu olhava, estava lá xingando, depois, aí eu sabia as bandeiras de Botafogo, eu falei, aí o negócio, porque... E outra coisa, hein? E ganhamos 3-1. Vou dar um crédito nesse jogo da final da Libertadores para o técnico. Porque o que aconteceu? Tanto o técnico adversário como ele já começaram a tentar esquadrinhar um novo cenário, um novo cenário. Mas de repente ele pegou e falou assim, não, agora não. Ele pegou lá para o auxiliar técnico, fez assim com a prancheta, agora não. Tipo assim, deixa ver o que vai acontecer. E aí os caras foram crescendo, os jogadores foram crescendo, foram substituindo os espaços que podia. Pronto, acabou. O preparo físico é muito importante no futebol, gente. Se ele trocar com o preparo físico, e não afetou muito. 40 segundos. Com 6 minutos de jogo, eu já estava tranquilo. Eu já falei, não, agora não vai ter dificuldade nenhuma. E aí foi. A gente viu. Apesar de que no segundo tempo eles vieram com vontade, né? Muita vontade. Tanto que eles fizeram um gol, né? 5 minutos, né? Fizeram um gol, mas aí depois só deu o Botafogo. Bom, muito bom. Deixando eles falando ali, estão se deliciando aí com a vitória do Botafogo, né? Estão todos felizes, enquanto eu estava aqui mandando os links aqui para as pessoas que pedem para a gente, né? Mandar o link do programa, mas eu estava aqui mandando o link, mas estava aqui de ouvido ligado, porque eu estou com o fone, com o ouvido ligado aqui. Malaquias falou uma coisa, naquele jogador foi expulso, naquela expulsão do jogador do Botafogo. Eu estava assistindo lá em Paturá, na casa de um amigo Nilton, também é botafoguense. E aí, quando eu subi, tinha acabado de subir na casa dele, tinha acabado de expulsar. E eu falei para ele assim, não esquenta não. Eu não sei. Numa ideia popular, se fala no popular, a conspiração cósmica, ou energia, ou seja lá como quer dizer, esse é o Botafogo. São coisas que acontecem só ao Botafogo. O Malaquias tinha até uma teoria que falou que a estratégia, no passado, a estratégia foi expulsar para motivar. Não, para o Atlético sair da retranca e o Botafogo pegar já foi programado já. Deu certo. Deu certo. O Alberto mandou aqui um recadinho. Já está aqui, agora voltou. Olha aí, Malaquias, novamente. Parabéns, Jaime Júnior e Malaquias, pelo campeonato. Abraço, Fabiano. Estou chegando. Fizeram uma brincadeira na academia hoje, o Jaime Júnior ficou só na encolha. Eu não vou pedir para ele contar aqui no ar, não. Tá, Betinho? Depois ele conta. Desenho de academia.
O nosso amigo doutor André também, esteve aqui semana passada, André Cabral, botafoguense também, esteve aqui com a gente, está acompanhando a gente sempre aí. Isso aí, doutor André. Muito obrigado e aos demais que estão nos acompanhando. Valeu, professor. A nossa gratidão. O Josemar falou que o André foi professor dele. Foi professor. Adoptam. E Faculdade foi de Direito. professor também do meu amigo Deus Edino, que também é advogado, foi professor dele também, e viu o gosto. E aí a gente vai. Bom, vamos seguindo. Mas e aí, Josemar, falando dessas coisas que você estava falando, eu falava com o Jaime antes da gente começar aqui, uma coisa que me entristece, isso não é só no Botafogo, todas as equipes. Se consegue conquista um campeonato, um título importante, e depois os times Se desfazem, se né? desfazem. Não, acho que não está acontecendo isso. Não, pelo menos acho que o Flamengo não aconteceu isso, o Palmeiras, o próprio Mas o Atlético. Botafogo ontem viu vários comentários. Não, mas isso daí na época foi o que o presidente da SAF falou. Eu falei assim, ó, é natural que vai ter alguma mudança, vai vir pessoal em cima, precisar alguma coisa. Mas nós vamos trazer 4 reforços para a nível de Europa para disputar o supercampeonato, né? A gente sabe que hoje em dia, né, o futebol é empresa, né? E como uma empresa visa lucro. Então, nós não vamos criticar o proprietário da empresa se ele tiver que fazer alguma negociação visando lucro e com isso tiver que algum jogador que está ganhando investimento também. Ele tem que fazer isso. Nós Ele é empresário, o empresário tira a parte dele, né? Porque desde o momento que ele investiu no clube, o que aconteceu para nós? Veio as vitórias. Vitória. Para nós, como torcedor, que a gente torce com paixão, é isso que a gente quer. É os títulos, é a vitória. E não podemos ser leviano ao ponto de criticar o proprietário da empresa se ele fizer negociações que às vezes vão tirar 1, 2 ou 3 jogadores que a gente gosta, porque ele vai acabar trazendo novos jogadores. Isso que ele falou. 4 grandes negócios de nível de Sai 4, entra 4, enfim. Existe outro ponto aí também que a gente pode falar também do proprietário da empresa. Estou falando assim por uma questão, né? Para a gente coisar um pouco da empresa do futebol mesmo ali, do que a gente gosta. É o seguinte, a interação que ele teve com a torcida. Quando que a gente viu um Cartola se interar com a torcida? Tirando alguns medalhões da época da década de 70, 80, que fazia isso no Vasco e tal. Mas tirando... Mas só ali o Miranda que ficava lá na redoma, né? Aquele negócio. O cara que tem uma interação com a torcida e você vê que a torcida gosta dele de verdade. Eu fui lá, vi ele comendo, chama ele lá, papai, papai, assim, ele comendo churrasquinho. Eu tava lá ouvindo só com ele anda no meio da galera. Então, isso aí também eu acho que é um ponto positivo para ele. Ele não tá só lá, igual a gente falou agora aí, lá na redoma, lá no camarote olhando, não. O cara vem cá no meio da galera. Eu acho no meio do povo. Eu acho o seguinte, tem um lado empresário muito forte. Tanto que ele é muito bem sucedido por ele ser o empresário que ele é, investidor, enfim. Então ele tem esse posicionamento do investidor. Mas ele também é ser humano. E ele se identificou com o Botafogo. Ele se identificou com a torcida, ele se identificou com as cores do Botafogo, ele se identificou com o time do Botafogo. Então, ele une a paixão com a profissão. E eu acho que ele está fazendo um trabalho excelente, porque há 3 anos atrás, a gente veio da Série B. A gente veio campeão da Série B, há 3 anos atrás. E agora a gente é campeão das Américas. Então, e a gente disputava para não cair, né? Tipo, eu vi até não sei porque o Fluminense falou um pouquinho, caiu tanto, né? E eles estavam comemorando, que caiu, quer dizer, comemorou. Não ter caído. Não ter caído. Rapaz, eu falei, pô, o Fluminense, que foi campeão, né, das Américas, tudo disputou, campeão, ganhou tudo. Né? Eu acho que o futebol brasileiro tem esses detalhezinhos, né? Também é um campeonato muito forte, né? Você vê que foi decidido na última rodada. Agora, o seguinte... Não é igual o campeonato espanhol, tem 2 clubes, tem 1, a italiana tem 3, entendeu? Agora uma coisa que não muda. Eu acho assim, o futebol é de altos e baixos, como você falou. Uma hora o Botafogo está lá em cima, outra hora o Botafogo pode ir para baixo. Uma hora o Vasco está lá em cima, outra hora o Vasco pode ir lá para baixo. Tá, enfim, isso aí realmente. Agora, o que não muda para mim é o peso da camisa.
Isso não muda, porque a prova foi: o Fluminense foi jogar com o Palmeiras super favorito, e o Fluminense foi ganhar. Então, por quê? É o peso da camisa. No futebol tem a mística, né? Tem a mística da camisa. Não tem jeito, tem. O peso da camisa. Gente, vocês estão falando aí, continuam mandando aqui o link, mas vocês estão falando aí do SAF, empresa, e tal. O que vocês acham, né? Vamos começar por lá, que hoje nós chegamos a esse ponto dos clubes se tornarem sociedade anônima de futebol? Pega, Júnior. Olha, eu acho que culpa de alguns dirigentes. Porque não, e também é o seguinte: teve dirigentes que entraram nos times, né, seja qual for, mas com um pensamento de reerguer, um pensamento de elevar, pensamento de revolucionar. E outros entraram para se eleger, se promover e encher o bolso. Então, é verdade. Então, foram elementos que... foram elementos que aconteceu isso. No próprio Botafogo aconteceu. Teve dirigentes que o time foi lá em cima. Já teve outros que o time ia lá embaixo, mas ele ficava lá em cima. Exatamente. Então, o cara de Montenegro, em 95, ele era o Ibope, o presidente do Ibope, dono lá, o cara que trouxe alguns recursos, trouxe algum jogador. Ele fez igualzinho esse John Texto, né? John Texto, né? Ele pegou, a gente não conhecia Gonçalves, a gente não conhecia Donizete. Eu, por exemplo, Túlio, eu só vi falar no Goiás um pouquinho. O treinador, Paulo, da onde ele achou esses caras, cara? E encaixou, né? E ele também ficava lá, agora eu lembrei, ele ficava sempre. Participava bem, o filho dele. Eu lembro dessa parte dele, né? O Ori, né? Tu lembra dessa. Então ele montou um timão também, né? Com recurso da época que ele tinha, porque ele também não chega nem à metade, eu acho. Apesar que é um cara bem sucedido, mas ele não tem esse poder que ele mesmo falou. Não sei se vocês viram uma entrevista, uma live que ele fez, foi no mês passado. Falou: nós trouxemos vários jogadores desconhecidos, gastando um pouco, mas acertamos. Agora, só que esse presidente atual aí, tá, sabe? Ele é um cara que é trilionário. Ele traz quem ele quiser. Ele pagou, entendeu? Ele tem avião, Botafogo hoje tem avião fretado, jogou em São Paulo, acabou meia hora depois, todo mundo tá todo mundo em casa, entendeu? Não é de voo de carreira. Não, e o Montenegro também falou sobre essa nossa live, né, que ele falou, que na época dele também, depois dele, um pouquinho mais para cá, o Botafogo já estava devendo todas as agências de viagem, todas, não tinha dinheiro, todas devendo, não tinha dinheiro, isso aqui, agora até recentemente, até 4, 5 anos atrás. Os abnegados que faziam vaquinha para pagar o frete de avião, entendeu? Pra você ter ideia. Tá chato a acabar, né? Virar um time tipo... porque o que acontece? Tá chato, não era tudo paixão, né? Tanto o futebol... Nosso amigo Ronaldo do Caldo de Cana Garapari, Garapaqui, 2 lojas de Muquiçaba com o melhor lanche. Já lanchou lá, Josmar? Já, aqui eu já perguntei. E é bom? É bom, muito bom. Aqui o Tiratema, tá, Ronaldo? O pessoal que vem aqui, a gente pergunta. Ô, João, já lanchou lá no Caldo de Cana Garapari? É bom também? Atendimento também rapidinho, tranquilo. É isso aí, Ronaldo. Aquele abraço para você, obrigado por acompanhar a gente aí. Muito obrigado pela sua parceria de sempre, meu irmão. Tá bom, João? Então, o que acontece? A gente está falando sobre a questão da SAF, né? Antigamente, tudo é administrado com paixão. Tanto o futebol como tudo, como a administração também. E aí acontecia muito isso. A gente tinha os dirigentes apaixonados, né? O Eurico Miranda, o Montenegro mesmo, que era apaixonado pelo Botafogo. Mas aí tinha essa problemática, que a gente não vai chegar a entender o que acontecia, que o clube ficava sem dinheiro, o jogador sem receber, e essa questão aí devendo empresa aérea e tal. Aí agora, com essa modernidade, século XXI, entra uma empresa de verdade, administrando o futebol. Se ele administrar lá e trouxer o que está trazendo para nós, que é título, vitória e tudo, eu estou tranquilo.
Eu continuo com a mesma paixão pelo clube, todo mundo, entendeu? E o cara ganhou os 33 milhões de euros. É justo. Ele investiu. Entendeu? Quem investe tem que Pelo menos ter. a gente vai saber que o jogador tem um bom centro de treinamento, decente, se alimentando direitinho, tendo o que foi combinado com ele para levar para a família dele. O Então, assim, Henrique eu falou. tranquilo com isso, com relação a Henrique- isso. Só um minutinho, o Helder Gonçalves Aniceto, meu amigo Helder, irmão de Beto Potts. Beto Potts, que agora encontrei com ele no sábado, é universitário, né? Valeu. Está fazendo Parabéns. educação física. Aquele abraço aí, Helder, também colega das antigas, colega de Educação escola. sempre em primeiro lugar. Isso é muito Obrigado por estar acompanhando a gente aqui. E o caldo de cana Garapari. O Ronaldo agora entrou de medo. Antes eu vi que estava lá. Agora apareceu aqui, está assistindo. Obrigado, Ronaldo. Ó, Ronaldo já falando aqui. O Malaquim já tinha falado. Josemar está aqui com a gente hoje, falou que o lanche é bom, que a qualidade é boa, que o atendimento é bom. A nossa técnica aqui também, o João Tomazelli, falou que já lançou lá e é nota 10. Aqui eu tiratei, mas quem vem aqui a gente pergunta, já experimentou, já lançou caldo de cana Garapari, Garapaqui, é nota 1000. Obrigado, Tem que Ronaldo, mais uma vez. uma pegarinha no colchão, porque é quase coxinha, né? mais generoso. É isso aí, mas vamos lá, desculpa, você estava falando da questão dos resultados e tal. Isso. Então, assim, se hoje em dia a gente tem essa oportunidade de ter uma empresa administrando a questão toda e a gente tendo título e vitória, para nós está bom demais, a torcida está satisfeita, entendeu? A gente vai. Não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. Tá tranquilo, cada um lá ganhando o seu lucro e nós aqui ganhando as vitórias, tá tudo certo. Em relação A gente vive de futebol, a gente gosta. Então, não tem sua tarefa em casa, sua profissão. A gente vai lá para torcer, gostar e se deixar só zoando, né? Acabou. e em relação a compra e venda, também Normal, né? normal, tranquilo. Nosso amigo Maradona pediu, manda sempre o link para mim. Falou que acabou de chegar, está acompanhando. Abraço a todos. Obrigado, abraço para você também, Maradona. Ricardo Maradona esteve aqui. Ricardo Maradona tem uma história, né, Jaime Júnior? Tem uma Quando história. veio aqui a primeira vez, quando veio. Foi pedido de casamento? Pedido de namoro, Aí sim. teve isso aí. Aí Você pagou a esposa dele? quando ele voltou agora, ele falou assim, ó, teve um caso que aconteceu aqui, um tempo atrás aí. Marcelo Bodar Ribeiro, obrigado por estar acompanhando a gente também. Mas Muita gente mandando aquele Hoje alô pra o gente aí. futebol nosso hoje, agora, na verdade, eu acho que o futebol brasileiro a gente tem que torcer e agradecer ao Flamengo, aquele bandeira. Ele deu uma revolucionária. Quando o Flamengo estava falido também, em 2008, 2010, 2011, foi expulso da Gávea, perdeu porta de água, telefone. Ele falou, não, para aí, o Flamengo é muito grande para acontecer isso. Ele pegou e deu uma organizada, né? Aí quando meu filé mignon, esse Dantinho pegou e fez. Mas ele, que é um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro. Inclusive, foi hoje a eleição do Flamengo? Não sei. Eu acho que foi Não hoje. acompanhei. Uma pessoa também que é pouco falada, mas que também tentou colocar o Flamengo nos eixos, foi aquela ex-nadadora, que foi presidente por um A tempo lá, Patrícia. né? Mas só que ela deu um pouquinho Patrícia Amorim. mas ela foi a campeã, né? Mas depois ela deu uma escapadinha, né? Não, tudo bem. Mas- Mas dava assim, toda a impressão que ela queria Ela é campeã o Flamengo brasileira. nos eixos e tal, mas não teve muita oportunidade. O que aconteceu, que aconteceu. Agora só um detalhe aqui. Vocês estão falando do Flamengo e Jaime Júnior, a gente já conversa sobre isso, né? Em tantas ocasiões. Jaime Júnior é botafoguense, coisa aqui não precisa falar, né? Tá com uniformizado, mas essa independência, essa coerência e essa imparcialidade. Os botafoguenses estão falando do Flamengo, né? Falando de futebol, falando de como as coisas mudam, de como a coisa acontece, como é administrado. Então, essa imparcialidade de falar, e hoje pode falar até com autoridade, né? Com 2 títulos na mão. Né? Então, assim, estão falando com autoridade e com essa imparcialidade. Pode falar da mesma forma que eu vou perguntar daqui a pouco para vocês sobre o Cruzeiro, que também É SAF, né? Mas vai mudar. Mas Está lá meia capenga, tá? lá não está funcionando. Rapaz, o Cruzeiro tinha estrutura que a seleção brasileira, eu ia folhar a Toca da Raposa,
dos anos 80, 70, era a seleção se concentrava lá. É, a coisa de doido aquilo dali, cara. Eu fui lá em Verdade. 89, por aí. É coisa de doido, cara. Hoje, também o Luiz Henrique estava falando também, um jogador que ele queria ver, aí esse jogador, eu esqueci o nome do jogador do Botafogo, não sei se foi aquele zagueiro que, vem pra cá, o Botafogo tá precisando isso aqui. O centro de treinamento do Botafogo tá melhor do que muitos centros de treinamento da Europa. Entendeu? Olha só o que ele falou. É mesmo, aí foi lá e comprovou, não, tudo, entendeu? Então o cara formou os vestiários do Engenhão a nível de Europa também, cara. Já viu? Eu já entrei lá. Agora, recentemente? Não, tem um tempinho já. Eu fui no ano passado. Eu fiquei impressionado. Fui no ano passado, não, tem 4 meses, eu acho. 5 meses. Mas não só quando entrei lá dentro, não. Só dentro da arquibancada. Foi quando eu vi o texto lá comendo lá fora, um churrasco quebrado. O cara é humano, foi o que o Jaime Júnior falou. Deve comer alguma coisa. E é o que nós falamos, né? Ele tem um lado profissional, que é latente, é forte, mas ele tem um lado da paixão também. Então, eu acho que ele gostou, Você que é um cara, às vezes, um cara igual ele, multimilionário, dos Estados Unidos, ou fica naquela redominha dele, que negócio. Aí ele não tinha um calor humano. Aquele monte de segurança, nem de segurança, o segurança pode até ter segurança, mas eu não vi segurança. Porque geralmente o cara de segurança, que é o jogo, negócio, eu não vi se ele não tem cursinho dele. Entendeu? Todo jogo sozinho, sem segurança nenhuma. Não sei, deveria ter algum, né? Que é americano de lá. Todo jogo do Botafogo no Newton Santos, ele dá a volta ali. Falando das eleições do Flamengo, o João mandou para mim aqui, obrigado, João, soprou aqui. Eleições do Flamengo, Boca de Urna aponta a liderança de BAP. Sócios rubro-negros, aqui a matéria mais completa. As eleições do Flamengo movimentam a Gávea nessa segunda-feira, movimentaram a Gávea nessa segunda-feira com sócios rubro-negros escolhendo o próximo presidente para o mandato de 2025 a 2027. Até às 15 horas, a Boca de Urna indicava a BAP na liderança com 651 votos. Seus principais concorrentes, Rodrigo Dunche e Maurício Gomes de Matos, MGM, registraram 358 e 228 votos, respectivamente. Além disso, 375 eleitores ainda não haviam declarado suas escolhas, deixando a disputa em aberto. Então, aí, só para dar aquela atualizada sobre as eleições do Flamengo. O Gabigol fez ontem a participação dele final. Tinha anunciado no último jogo do Flamengo alguma coisa que iria para o Cruzeiro a 2 milhões de salários mensais, mas agora ontem já se cogitou também a ida para o Santos. Eu não vi, não. Eu vi só para o Cruzeiro. Não, ontem chegou a ventilar essa indecisão Cruzeiro, o Santos também teria entrado nessa... Porque o Santos subiu, né? Foi campeão da segunda ano. Eu estava vendo agora o presidente do Santos falando. Antes de vir para cá, estava vendo a entrevista dele, longa, numa rádio lá de São Paulo, até boa. O cara, pé no chão, entendeu? Primeira etapa já cumpriu, que foi o acesso à primeira divisão. E está vendo agora os jogadores, só que não pode falar que o campeonato não terminou ainda, tem muitos contratos a vencer, então ele, como ele é ético, assim falando, então ele vai ver a partir da semana que vem que ele vai apontar algumas. A gente não é mau jogador, não, né? Pois é. Ele não é mau jogador. Não, quem sabe vai ter. Nós não vamos querer traçar assim, sentença para o cara, né? Mas, pelo que a gente tem costume de ver em futebol, quando o cara cogita sair de um clube, antes até muitas vezes, já tem 2, 3, 4 interessados e todo mundo fica sabendo. Você fica sabendo. Aí, de repente, o cara se despede do clube, né? E aí diz que pode ir para um clube, pode ir para o outro. Eu acho que é um pouquinho de jogada de marketing. Para dizer assim, não esqueçam de mim. Exatamente. Continue falando de mim aí e tal, mas que tem proposta mesmo firmada, eu não acredito não. Jaime Júnior, amigos, o Ronaldo colocou aqui. Faltou o Jaime Júnior com a camisa do Botafogo. Ele está com a camisa em presa. Ele está com a camisa por baixo ali, Ronaldo. Hoje ele está meio assim, está vendo? Ele não está. O Malaquias falou assim: eu acho que ele está meio triste, ele está disfarçando a alegria, porque comemorou tanto ontem, que hoje assim, eu acho que gastou. Eu te mandei áudio, né? Mandou. Pega na frente no antigo Tibi ali, passei ali com a caminhonete ali, guarda-se da caminhonete, gostoso.
Temos que fazer isso. Então, Ronaldo, mais uma vez, irmão, obrigado pela parceria de sempre e por acompanhar a gente agora. Né? Eu sei que você tem muitas ocupações, é empresário em Guarapari, emprega muita gente, parabéns pelo seu empreendimento, pelo seu espírito empreendedor. Né? Então, eu sei que falta tempo para você acompanhar a gente sempre, mas hoje deu para acompanhar, obrigado. Né? Já falamos aí do tira-tempo, que o lanche é bom mesmo, e ponto final. Bom, obrigado. E o Nelson Garcia, outro botafoguense apaixonado também. Boa noite, amigos. Jaime Júnior, Fabiano, convidados. Presidente. Programa de sucesso sempre. Sucesso. Graças a Deus e graças a vocês que nos acompanham. Presidente. Isso aí, Eu presidente. estou observando que hoje essa audiência aí tá em alta. Eu estou observando isso aí. Esse programa está especial mesmo. Especial Botafogo com 2 títulos, não tem como. Não tem como. Bom oficial. Verdade. Merece. Mas essa questão a gente falava do SAF no Cruzeiro, tá meio capenga. O Vasco, agora, se vence milionário lá, grego, tomara que vem, né? O Vasco, o time do tamanho do Vasco. O que você falou do presidente do Flamengo? O Flamengo é muito grande para passar por isso. O Vasco da Gama é muito grande. É muito grande. Quem aqui, nós aqui que somos mais maduros, mais experientes, a gente lembra do grande Vasco da Gama, rival do Flamengo nos anos 80, que era uma coisa coberta de dinamite. Os jogos fazia gosto de ver. Fazia gosto de ver o jogo Flamengo e Vasco, independente do time que você fosse, fazia gosto. Eu, na verdade, estão acabando, tentando acabar, mas os maiores jogos, na minha opinião, que assisto desde 68, quando eu tinha 8 anos, 66. Sou de 59, então, desde aquela época, pelo rádio, depois da televisão, os campeonatos regionais, os estaduais. Tanto que eles não focavam muito no nacional, não. Verdade. As maiores vendas estaduais, os maiores públicos. Tem público, Flamengo e Vasco, 175 mil pessoas. Entendeu? Verdade. Botafogo, 140, o maior público é isso. Vai ter Botafogo e Flamengo. Não, Botafogo e Fluminense, eu acho que foi em 58, ou 60, tá vendo a história. Também deu muita gente, porque o Botafogo nunca tinha ganho no Maracanã, que tinha sido inaugurado em 1950, nunca tinha disputado um título no Maracanã. Então, isso aí, eu estava vendo isso aí no livro do Newton Santos, até um livro interessante. É um livro muito bom. Quem gosta de história, né? Então, aqui dali também deu 140, 150 mil pessoas. Mano, aqui só uma coisa, agora, realmente, eu lembro perfeitamente, com muita clareza, nos anos 80, era o campeonato carioca. Nem o paulista, pelo menos para nós aqui. Não, mas o carioca era muito mais forte. Muito mais mostrado. E nem o nacional. O campeonato brasileiro. Carioca era festa, era tudo. Maracanã lotado. Mas você falou aí. Pegar o replay do Canal 100, né? Canal 100. Os regionais realmente foram enfraquecidos. E nem o Espírito Santo Campeonato Nacional. Conseguiram acabar o nosso time. Um time igual o Guarapari, que hoje tem uma área de 100 mil metros quadrados, é um clube profissional ainda, que não tem dívida nenhuma praticamente, coisinha boa. Pagou tudo quando venderam, a pessoa reclamava, tinha que vender, a gente não tinha mais condições. Até hoje, uma área de 100 mil metros quadrados. É só procurar a safra aí, meu Deus do céu. Rapaz, hoje, inclusive, fez a família com o presidente, né? O neto faleceu, né? Tem 3 dias, né? Coitado. Mas, então, vamos fazer a eleição. Foi na loucura. Quinta-feira, quinta-feira, o filho lá no velório. Então tem que pegar o quê? Pegar e fazer uma safra. Poucos times do Brasil têm uma área de 100 mil metros quadrados. E ali é muito bom a área. O pessoal pensa que não. Tem várias entradas. Pelo norte, pelo sul, pelo centro. Não tem como. Meu amigo Pierre Oliveira, mora lá em Meiaípe, é carioca. Ô Pierre, qual é o seu time, hein? Tá mandando aqui, parabéns pela programação, forte abraço à equipe. Abraço para você, meu irmão. Satisfação sempre falar com você. E espero que esteja tudo bem aí, saúde boa, família, tudo em paz. Tá? Mas fala pra gente aí, você é botafoguense, vascaíno,
Tricolor ou rubro-negro? Fala pra gente. É carioca. Lá do Rio. Carioca Dos quatro Ele não é fluminense, ele é carioca mesmo. Né? Eu conheci uma pessoa do Rio e essa pessoa, eu usei esse termo também. Que time é o seu? Você deve torcer ou para Botafogo, ou para Fluminense, ou para Vasco, ou Flamengo. Ou Madureira, ou... Não, sim, então, aí essa pessoa falou assim, não, eu sou banguense. Aí, né? Não conhece. É porque, há um tempo atrás, todo torcedor do Rio, né, em geral, que torcia para os quatro grandes do Rio, ele também tinha um timezinho. Era o América, era o segundo time de todo O mundo. Bangu, América, o Voltaço lá de Volta Redonda, o Madureira. Tá voltando, né? Estão reformando agora o estádio. E você morava na determinada localidade, e aí você acabava tendo um carinho determinado, igual eu morei perto de Madureira, então eu vi muito jogo do Madureira, numa época que saía muito jogador de lá e Flamengo, tá? Exatamente. Entendeu? Para Foi formar um muito. fenômeno. Então, Exatamente. você acaba sem ter um segundo time. O Volta Redonda que em 2025 irá disputar a Série B, né? Olha aí. Foi campeão da Série C. Tá voltando. Volta Redonda foi campeão da Série C e o vice-campeão foi o Atlético de Minas Gerais de Governador Valadares. Falando times regionais, né? Pelos quais algumas pessoas torcem, igual você viu, muito Madureira. Aqui a gente tinha o Pastor que jogou lá no campeonato de futsal, né? Isso. O Jaime Júnior. E é goleiraço, 50 e poucos anos, goleiraço, cheio de pino, cheio de parafuso, mas goleiraço. E ele veio aqui, a última vez que ele esteve aqui, ele falou o seguinte: amanhã estou indo para Minas porque eu vou ver o jogo do América. América Mineiro. Então, ele era... Coelho, exatamente. Então, assim, ele era um que torcia, né? Gente, conversa muito boa, a gente chegando aí já na reta final do nosso programa, mas antes disso, falar dos nossos apoiadores, né? Começando a falar aí da Ideale Construtora, nosso amigo Rodolfo, lá da Ideale, construindo muitos empreendimentos. Botafoguense também? Rapaz, não, o Geraldo pai ele também é Botafoguense. Então aí, Rodolfo, parabéns aí pelas conquistas do Botafogo, seu time aí de coração, e agradecemos também por você nos apoiar aqui, né, construindo muito e realizando o sonho de muitas pessoas de ter o seu próprio imóvel. Então a gente agradece aí a sua parceria por manter esse programa, nos ajudar a manter esse programa de pé. Também a Sinergia Elevadores 3030-0450, telefone para você ligar para a Sinergia e resolver o seu problema de acessibilidade. 3030-0450, acessibilidade do seu comércio, no seu condomínio, na sua empresa, na sua casa. Você precisa tem problema de acessibilidade, liga lá para a Sinergia Elevadores, vão resolver o seu problema de acessibilidade com plataforma, com elevador e também manutenção e instalação de ar-condicionado e portão eletrônico. Aos nossos demais amigos aí, o Paulinho do Franguinho Saúde, também o Diego, que também é botafoguense, foi assistir o jogo do Botafogo lá na final da Libertadores. E também tem mais aqui, o caldo de cana Garapari, já falamos, né? Caldo de cana Garapari do Ronaldo, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre aí. A gente agradece e vamos tocando em frente. Jaime Júnior, começando aí as suas considerações finais, por favor. Poxa vida, já acabou o programa, né? Quando o programa é bom, programa especial. Quando o programa é bom, quando tem convidados ilustres e bons, passa rápido, né? Mas novamente, né, Fabiano, agradecer aí essa audiência maravilhosa que o programa tem, né, essas pessoas que interagem aqui com a gente. Eu acho que a emissora só tem que agradecer e nós ficamos lisonjeados, nós ficamos honrados com essas presenças tão maravilhosas que nos proporciona mais motivação, mais estímulo e mais vontade de toda segunda-feira estarmos aqui para fazermos esse programa com muita paixão, com muito amor, com muito carinho para vocês. Jaime Júnior, mas antes da gente encerrar, chegou agora Miguel Pereira. Miguel Pereira, o desprezado das casadas e
o preferido das solteiras. Obrigado, Miguel. Miguel lá de Elzanada, acompanhando a gente sempre que dá aí, né, Miguel? Mas obrigado. Isso aí, Miguel. Um abraço. Tá com a Miguel gente Pereira, desprezado das casadas e preferido das solteiras. Isso aí. Obrigado, Miguel. Meu botafoguense, a quem eu estou devendo a carteirinha, Jaime Júnior. Mas vou cumprir. Ele é o campeão de participações aqui, seguido de Nilson. De Nilson. Nilson Cadeado. Bom, mais uma vez queria agradecer a esse convite, né, daqui do programa. Sempre que puder, eu moro pertinho aqui, é só me ligar que eu venho com o maior prazer. Que eu gosto também, né? A gente gosta, né, de falar. E agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, né? Negócio, e que nós tenhamos uma boa semana, entendeu? E eu tive o prazer de conhecer aqui o meu amigo Keiro. Um prazer, Bruno. Isso aí. Estamos juntos aí. Sempre. Meu amigo Josimar, suas considerações finais, por favor. Show de bola, meu irmão. Eu agradeço pelo convite aí, de vir participar aqui de um programa tão seleto, com esses convidados de vocês aí, fazendo dessa forma que vocês fazem aí. E a gente está muito feliz. A gente pede até que os torcedores dos outros clubes fiquem felizes com a gente, porque demorou um determinado tempo para a gente estar aí gritando campeão, e a gente está feliz mesmo, e merecemos, o clube está merecendo também, né? Então a gente está satisfeito, né? Esperamos que venham outras vitórias aí, a partir do ano que vem. Ainda tem alguma coisinha aí. Depois de amanhã ainda tem. Para poder se conquistar, né? Quem sabe vem aí mais uma glória para nós aí. Mas é isso, estamos felizes aí e agradecemos também a Deus pela saúde, né? E por poder estar feliz aí com as nossas famílias e tendo essas vitórias aí, melhor ainda. Então, estamos felizes aí e agradecemos por tudo isso. Curtiu o momento, né? É verdade. Curtiu o momento. É a hora do Botafogo, né? Curtiu o momento, porque o momento é tempo de Botafogo. O doutor André está pedindo aqui o link da semana passada. Eu vou te mandar daqui a pouco, finalizando o programa, eu já te mando o link da semana passada para você acompanhar aí, tá? Promessa feita aqui, daqui a pouco já te passo. Só a gente finalizar, fazer as fotos aqui de encerramento, tem que ter uma foto, né, para registrar esse momento aí. Com certeza. E a gente quer, mais uma vez, agradecer a você, internauta, agradecer a você, telespectador, que acompanha pela TV Sudeste também a nossa programação. Agradecer ao Jaime, está aqui comigo há 9 anos, né, Jaime? 9 anos. Né? 9 anos que a emissora está me aturando aqui. 9 anos que a gente está junto aqui. Agradecer, meu irmão, pela parceria de sempre aí. Com certeza. Agradecer também ao Malaquias, né? A gente brinca da carteirinha, mas já fiz uma homenagem a ele, tem a placa do Botafogo. Tá guardadinho. Tá lá. Obrigado, Malaquias. Está na parede. É isso aí. Está sempre disposto, quando a gente chama, está aí, que Deus concede muita saúde, disposição, como sempre, seu trabalho lá também. Meu amigo Josimar, colega de 2 anos aí, tive a satisfação de conhecer há 2 anos atrás, estamos juntos aí trabalhando esses 2 anos, né, na parceria. Muito obrigado por estar conosco hoje, aceitar o nosso convite. O João Tomazelli, aqui na técnica, a nossa gratidão também. Agradecemos mais uma vez, finalizando esse programa, a Deus por essa oportunidade maravilhosa de poder nos comunicarmos com vocês. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com muito mais esporte para você, porque aqui é a arena de todos os esportes. Essa TV Esportes, parceria com o Portal 27 e também com a TV Sudeste. Aquele abraço para você, até semana que vem. Valeu! Valeu! Viu?